É isso aí, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Olímpia, a partida que vai acontecer no Maracanã. O Flamengo precisa de um bom resultado para poder decidir a partida de volta tranquilamente. Vamos aqui analisar nesse momento uma possível escalação do Flamengo e também sobre as novidades do Mengão, mas eu gostaria que você já chegasse. Primeiramente, faz o seguinte, deixa o like no vídeo. Você está confiante na vitória hoje? Deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva, porque hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. E também vai nos comentários rapidinho e arrisque o seu palpite para essa partida. Para você, quem vence? Flamengo ou Olímpia? Empate? Vitória do Mengão? Escreva nos comentários, deixa o like, vamos pro vídeo de hoje, crédito canal ESPN Brasil, Band link na descrição, vamos para as notícias do Flamengo. Tem Carioca em campo, mas é pela Libertadores. O Flamengo recebe o Olímpia do Paraguai. E claro, Tatiana Tavares está atenta a tudo, acompanhando os detalhes. A gente está de olho na situação do Pedro, mas tem outras coisas para falar. Tati, para você, quase boa tarde, mas é bom dia ainda. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô. Oi, Renata, aquele bom dia especial para você, Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É isso mesmo, hoje é noite de Libertadores por aqui, né? Flamengo e Olímpia, ingressos esgotados, expectativa aí de mais de 60 mil pessoas mais tarde no Maracanã. Dentro de campo, o Flamengo tá vivendo uma ótima fase, Renata, em 21 jogos, apenas uma derrota. E o técnico argentino Sampaoli, ele gosta de dar treino no dia da partida. Está rolando neste momento uma atividade lá no Ninho do Urubu, essa atividade que começou às 11 horas da manhã, e depois desse treino aí sim o Sampaoli vai definir os 11 jogadores que vão iniciar contra o Olímpia. Vale destacar aqui, né, que desfalque certo é o volante Eric Pulgar, está tratando de uma lesão na coxa, e como você disse aí também, a situação do Pedro, né, o Pedro está fora dessa partida. Nós acompanhamos toda essa novela aqui no Jogo Aberto. No fim de semana ele se recusou a aquecer no duelo contra o Atlético Mineiro, foi agredido no vestiário pelo ex-preparador físico do Sampaoli, né, o Pablo Fernandes, e na segunda-feira faltou o treinamento. Na terça, ele se reapresentou, treinou normalmente, mas a diretoria do clube carioca, Renata, resolveu punir o jogador, uma multa aí de 5% em relação ao valor do salário dele. Isso por ele ter se recusado a aquecer, mas ele também foi advertido aí por conta da ausência no treino de segunda-feira com uma suspensão por um jogo. Então tá fora aí do duelo de hoje contra o Olímpia pela Libertadores. Só que tem um detalhe, Renata, no fim de semana o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão. O Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão. O Pedro é o substituto imediato. Será que ele vai jogar? Mas bom deixar essa dúvida aí para o fim de semana mesmo, porque hoje é dia de Libertadores e agora a gente vai acompanhar todos os detalhes desse pré-jogo, dessa partida entre Flamengo e Olímpia. Vamos conferir. Noite de Libertadores no Maracanã, ingressos esgotados. O Flamengo vai receber o Olímpia pelas oitavas do torneio. O Olímpia é um time copeiro, com jogadores grandes, de segunda bola forte, então será um jogo extremamente disputado para passar de fase. Extremamente disputado para passar de série. Janela de transferências fechada, sem novidades no jogo de hoje. O que surpreende é que o Fla liderou em gastos. O time da Gávea desembolsou 91 milhões em reforços. Detalhe, contratou só 3 jogadores. O atacante Luiz Araújo, o volante Alan e o goleiro Rossi, que veio sem custos. Nas vésperas da partida, Gabigol fez uma visitinha à sede do clube na Gávea. O jogador foi recebido por uma multidão e conheceu o novo museu ao lado do Rei Zico. Energia renovada para o atacante. A fase no rubro-negro é boa. A equipe não perde há 10 jogos, desde a goleada para o Bragantino depois da parada da data FIFA. Só que fora de campo, o clube passa por um momento conturbado. No último fim de semana, o atacante Pedro foi agredido pelo ex-preparador físico de Sampaoli. O caso foi parar na polícia e o jogador faltou ao treino de segunda. Na terça, Pedro se reapresentou em silêncio. Não existiu diálogo entre o camisa 9 e o técnico argentino.
A diretoria do clube carioca resolveu punir o jogador com uma multa de 5% em relação ao valor do seu salário por ter se recusado a aquecer no duelo contra o Atlético Mineiro. Além disso, Pedro recebeu uma advertência pela ausência no treino de segunda-feira. Está suspenso por um jogo. Assim, ele fica de fora da lista de hoje para enfrentar o Olímpia. O Flamengo não se pronunciou sobre o caso. Bom lembrar que para domingo, contra o Cuiabá, Gabigol está suspenso por cartão e Pedro é o substituto imediato. Bom, para hoje, Sampaoli faz mistério em relação ao time que vai escalar. A última atividade antes do duelo está acontecendo neste momento no Ninho do Urubu. O volante Eric Pulgar é desfalque certo. O jogador se recupera de uma lesão na coxa. Davi Luiz e Ayrton Lucas podem retornar ao time, recuperados de problemas no joelho. Já o zagueiro Léo Pereira virou dúvida. Sentiu dores na coxa na partida contra o Galo e está sendo reavaliado. Dessa forma, um provável Flamengo tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. No meio, a dúvida é entre Thiago Maia ou Alan. Aí vem Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Dentro de casa, a equipe conta com a força da torcida e no torneio internacional tem dado muito certo. O Flamengo é o melhor mandante entre brasileiros desde 2019 na Libertadores. A única vez que perdeu nesse período foi para o Peñarol por 1-0. Denilson Show. Claro que o Flamengo é sempre favorito na Libertadores e muita gente esperando, por exemplo, que Palmeiras e Flamengo se enfrentem, que seja aquele confronto decisivo. Mas antes disso, tem que passar pelo Olímpia, que eu não entendo por que acabou demitindo, não é? Afastando o Diego Aguirre do comando. É uma equipe que, na teoria, ela não é mais completa, mais forte que o Flamengo, mas é um adversário cascudo, acostumado a competições sul-americanas. Só que o Flamengo, mais do que o Olímpia, tem que enfrentar os problemas que ele mesmo criou, como essa questão com o Pedro, que o Gabigol está suspenso para o jogo do Cuiabá, e o Pedro tem que ser o titular, tem que entrar no time, tem que fazer gols e tem que fazer as pazes com o Sampaoli e pronto. E se tem se tem uma ação, se se pode dizer dessa forma, para apaziguar o ambiente ou, de repente, o relacionamento Sampaoli e Pedro, é dar essa oportunidade pro Pedro. Perfeito. Nossa, né? Concordo com você. Porque aí o Sampaoli mostra que tá zerado para ele esse problema que teve, que foi um problema gravíssimo, já solucionado. E, assim, na minha opinião, até a diretoria conseguiu conduzir de uma forma perto do ideal, né? Porque o Sampaoli, para ele, pensando como profissional, tendo um cara que é seu fiel escudeiro, há muito tempo trabalhando junto, ter que perder o emprego e ele continuar. Então, eu acho que o Sampaoli, se der essa oportunidade para o Pedro jogar como titular, ele vai mostrar que ele praticamente zerou o problema. Que eu acho que é o grande desafio do Flamengo, no modo geral, agora, é fazer com que esse ambiente volte a ser o que era antes, né? Um ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo. Tecnicamente, o Flamengo é muito bom. Coletivamente, já mostrou que pode jogar bem, jogar no nível alto. A gente acabou de citar aqui o nível que o Palmeiras jogou ontem contra o Galo. O Flamengo, também tem condições de no jogo de hoje contra o Olímpia fazer o mesmo jogo. Nunca o Pedro seria afastado por uma questão técnica, mas acho que é uma questão até de mostrar quem é quem. O Pedro foi atendido com justiça, o preparador físico foi expulso do Flamengo, praticamente demitido, e com justa causa, porque fez uma coisa terrível, mas agora também é o momento do Pedro demonstrar que ele é um profissional de verdade dentro do Flamengo, que ele está à disposição, independentemente se goste ou não do treinador. E tem outra, eu cobrei muito fortemente na rede social a questão da diretoria, porque o Flamengo muitas vezes ele se omite. Quando ele dispensou o Dorival, quando ele contratou o Vitor Pereira, quando ele dispensou o Vitor Pereira, trouxe o Sampaoli, a diretoria fica quietinha, não aparece, mas dessa vez a condução, na minha opinião, dentro do que era possível, foi muito bem feita e merece aqui esse elogio, porque criticamos tanto, na hora de elogiar também tem que usar esse espaço. É isso aí. Mesmo. Cuidado, uma camisa muito pesada. Mas quem vai entrar em campo é o malvadão, viu? É verdade. De Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Não bota o Pedro na sua lista, Mas não de Pedro. Vamos ao Maracanã. Rafael Marques, assim como o Rafael Prats, ele brilha na TV.
brilha nas ondas do rádio, brilha nas quadras de escola de samba. Grande Rafael Marques, bom dia, bem-vindo ao F360. Nas mesas de futebol de mesa, esse aí brilha. Também. Já brilhei também mais, Eugênio. Hoje em dia eu só conto história. Bom dia, Abel, Eugênio, Prates, professor Celso, fãs de esporte conectados com a gente aqui no F360. Esse barulho que vocês provavelmente ouvem ao fundo é a galera aqui dando aquela parada no gramado, né? Pra bola rolar às 9 horas da noite. Flamengo e Olímpia, jogo de ida, oitavas de final, Comebol Libertadores. Olímpia tem a vantagem de decidir em casa, semana que vem lá no Defensores del Chaco, mas o primeiro jogo é aqui no Maracanã e sempre aquela expectativa, né? Flamengo não divulgou a parcial de ingressos, mas por média, por aproximação, é seguro afirmar que teremos mais de 64 mil torcedores essa noite aqui para o jogo das 9, com transmissão exclusiva aqui na ESPN e no Star Plus. Estou à disposição. Muito se falou de Pedro, né, ao longo da semana, por razões óbvias, ele foi o grande fato jornalístico de sábado à noite para cá, mas também tem jogo, tem campo-bola, tem o Flamengo provavelmente com alguma alteração. Nesse momento, o Sampaoli, no Ninho do Urubu, comanda aquele treininho em dia de jogo, em que ele tira algumas dúvidas e depois define qual é a escalação. Ontem, o Davi Luiz participou do treino, a Ayrton Lucas também, ele tem quase todo mundo à disposição. O Pedro é que está fora porque está polido pela diretoria. Só volta a jogar, só volta a ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Eugênio Leal tem pergunta. É sobre o gramado, Eugênio? A pergunta é sobre o gramado e não é só para o jogo de hoje. Estou pensando lá na frente, Rafael. Não sei se você tem alguma informação. Queria saber como é que está o gramado, que não tem estado maravilhoso no Maracanã, mas pensando lá na frente, porque a final da Libertadores é no Maracanã. E a Comebol, ela gosta de um gramado perfeito para a final. E a Comebol também gosta de pegar o estádio para vestir como seu bem antes da final acontecer. A final no início de novembro. Você tem informações em relação a isso? Flamengo e Fluminense terão que parar de jogar no Maracanã por quanto tempo para que a final aconteça? E que trabalho está sendo feito no gramado para que isso possa ser minimizado? Bom, a final da Libertadores, Eugênio, está marcada para o dia 4 de novembro. O Flamengo e o Fluminense não receberam nenhuma comunicação até agora oficial por parte da Comebol em relação a em que momento o Maracanã deixa de ser deles e passa a ser da Confederação Sul-Americana. O que a gente pode informar para o fã de esporte é que neste ano de 2023, o gramado do Maracanã já parou 2 vezes. Uma entre o finalzinho do Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, e a outra durante aquele período da data FIFA, inclusive que o Fluminense teve que jogar em Volta Redonda o seu último jogo. Para aparar o gramado, para consertar o gramado, para ajustar o gramado. Vou até pedir aqui ao Gabriel para dar um zoom no gramado aqui no Maracanã. Acho que dá para perceber, mesmo com toda a distância, que a qualidade média ela é satisfatória, não está ruim para a prática do jogo. Mas é um local muito usado, muito suscetível às questões climáticas. A gente sabe que o Rio de Janeiro não tem aquele chamado inverno padrão, né? Às vezes faz muito sol, como hoje, por exemplo. Hoje é um dia ainda de inverno e nós estamos com uma temperatura de 23 graus, né? E o sol de fora, não tem uma nuvem no céu. Amanheceu aquele nevoeiro aqui no Rio, mas agora não tem uma nuvem no céu. E você vê que há uma equipe que trabalha constantemente para poder manter o gramado em condições. Tem ali a visitação turística, o estádio está aberto ao público até horas antes do início do protocolo do jogo. O turista que vem ao Rio de Janeiro pode perfeitamente entrar aqui no gramado, não dentro do campo, né? Mas aqui no entorno, tem ali um gol que fica posicionado atrás de um dos gols. Os quero-queros estão por aí também, eles fazem o papel deles também nesse sentido, mas o fato é que a gente percebe uma condição média satisfatória. Mas olhando minuciosamente, tem pequenas falhas sim. E aí tem que pensar, não agora, especificamente, como você bem colocou, tem que pensar nessa final de Comebol Libertadores, tem que pensar na exigência que o gramado vai ter, porque o Flamengo tem um jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio que vai ser aqui. O Fluminense e o Flamengo têm jogos de Comebol Libertadores ainda, Flamengo passando e o Fluminense obrigatoriamente mais um contra o Argentino Júnior. Tem todos os jogos de ambos no Campeonato Brasileiro, então a gente tem uma perspectiva aí de muitas partidas ainda a serem jogadas aqui no Maracanã. Eu chutaria aí na mais de 30, além da final da Comebol Libertadores. A gente tem aí uma discussão importante. Hoje, repito, a condição no visual, ela é satisfatória, mas é impossível, associando a carga de jogos com as questões climáticas do Rio de Janeiro, fazer uma projeção de como estará o gramado no dia 4 de novembro. Rafa, gostaria de ouvi-lo. Sua opinião, ou talvez informação de clima de bastidores desse Flamengo em relação ao caso Pedro.
Pedro está fora do jogo, suspenso aí pelo Flamengo, está de castigo o Pedro, né? E aí há diferentes pensamentos em relação a tudo isso que vem acontecendo, em relação a essa punição ao Pedro. Tem muita gente que pensa, olha, o Pedro realmente faltou com respeito, enfim, com seus companheiros ou com a própria comissão técnica ao se recusar continuar ali com o aquecimento e merece ser punido. E há outro tipo de pensamento, inclusive o Breler estava conosco aqui, acho que antes de ontem, e deixou bem claro a opinião dele, e eu levei muito em consideração, até concordei com o que o Breler falou, que o Pedro, apesar de ter errado, ele passa a ser uma vítima incontestável e até de um caso grave quando ele é agredido, quando ele leva um tapa, um soco, enfim, foi agredido ali no rosto, né? E aí não deveria ser punido por isso. De qualquer maneira, é um clima ruim ali dentro do elenco, num jogo importantíssimo de mata-mata de oitavas de final da Libertadores, quando o jogador está fora e não se sabe qual será o futuro dele, ou se sabe. Como que está sendo visto, como que o grupo lida com isso, o que você acha ou sabe de tudo isso? Bom, segundo as informações do dia a dia do Flamengo, Abel, no primeiro momento o grupo saiu unanimemente em defesa do Pedro, né? Quando ele foi agredido pelo Pablo Fernandes, o ex-preparador físico do Flamengo. Os jogadores saíram em solidariedade, conversaram com o Marcos Braz, cobraram a demissão do profissional, o Marcos Braz conversou com o Sampaoli não se opôs, o preparador físico foi demitido. Chega na segunda-feira, o Pedro não aparece para treinar. E aí o que era uma espécie de manifestação coletiva pró, virou uma insatisfação coletiva. Os jogadores começaram a não gostar muito desse comportamento do Pedro. Entendiam que ele deveria ter aparecido para treinar. Depois apareceu uma alegação de que ele ainda estava com muitas dores no local, mas o que manda o protocolo é que ele apareça no clube, seja examinado pelos médicos e, se for o caso, liberado para voltar para casa, e isso não aconteceu. Na terça-feira, o Pedro voltou aos treinos. Aconteceu aquela conversa entre o staff dele e os dirigentes do Flamengo e a vida seguiu. E ontem, mais ou menos na hora do almoço, o Flamengo oficializou essa punição com a multa e também a suspensão do jogo de hoje. Fica fora da relação. Juízo de valor. Ontem debatemos muito isso no F90, porque foi mais ou menos na hora que a notícia explodiu. E eu concordo com o capita Fábio Luciano, que disse aqui o seguinte: quando você tira o jogador do jogo, você pune o time, né? Não dá para ser diferente agora do que foi nas ocasiões, nos episódios envolvendo o Gabigol e o Marinho. Nos episódios envolvendo o Gabigol e Marinho, o Flamengo tirou de um jogo e aplicou 5% de multa no salário. Isso está previsto, é um modelo padrão. Se aconteceu com os outros dois, também tem que acontecer com o Pedro. Não dá para ter pesos diferentes para situações que são iguais, atos de indisciplina. Mas você pode discutir conceitualmente, desde o início, essa metodologia, e eu discuto. Eu acho que quando você tira o jogador da relação, você pune a instituição. A multa, ok, indisciplina você vai e paga com o bolso, é normal. Onde mais dói o jogador de futebol é no bolso. Às vezes o torcedor pensa assim, o jogador quer jogar, mas o que dói mesmo é no bolso. Quando ele realmente sente uma perda financeira, isso mexe com ele. Essa é a informação. O ambiente no elenco do Flamengo, até onde se sabe, está monitorado, né? Está em banho-maria. Estão levando lá o dia a dia, tudo depende muito do jogo. O Flamengo hoje tem uma grande partida a fazer contra um Olímpia em crise, penúltimo colocado do Campeonato Paraguaio. Troca no comando técnico, terceiro jogo do Arce, uma derrota e um empate. Diego Aguirre deixou o time muito mal. Na temporada do Campeonato Paraguaio, em 4 rodadas, 3 derrotas e um empate. Délis Gonzalez, craque do time, não joga desde fevereiro. Então é um Olímpia fragilizado tecnicamente e emocionalmente. Então é um prato cheio para o Flamengo conseguir uma grande vitória hoje, abrir vantagem e automaticamente dar uma neutralizada em toda essa situação. Agora tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente debater aqui e trazer para o Fantesporte. Domingo, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o Pedro vai ter que jogar porque o Gabigol está suspenso. Esse vai ter que jogar é uma premissa de que, uma vez não tendo o Gabigol, o Pedro tem o espaço dele natural. Tem sido assim desde sempre. Quando o Gabigol joga, o Pedro é reserva, o Gabigol não tem condição de jogo, o Pedro entra para jogar. Agora, dependendo de como o Sampaoli vai montar o time para domingo, é que a gente pode ter uma percepção maior dos reflexos práticos internos, inclusive da relação entre o técnico e o jogador. Vamos lá, opção A. Pedro joga e vai bem. Então a gente fica com aquela sensação de que está tudo resolvido, ele está focado, vai ficar no Flamengo, não vai querer sair mais, vida que segue. Pedro joga e vai mal. Até que ponto esse vai mal tem muito a ver com a parte emocional, com a parte técnica, ou tem a ver só com uma circunstância específica de jogo? Também cabe uma discussão. Sampaoli, opção 3, não escala o Pedro. Aí fica deflagrado que o treinador realmente perdeu a confiança no seu jogador. Mais do que o jogo de hoje contra o Olímpia, o que vai balizar
o futuro do Pedro no Flamengo é o que vai acontecer com ele domingo contra o Cuiabá, lá no Pantanal. Fiquem à vontade, amigos, professor Celso Zelt, Rafael Prats, Eugênio Leal, para falar de Pedro, punição justa ou não, o quanto isso pode afetar, e também do jogo, porque, como bem lembrou aí o Rafael Marques, o Olímpia, de tanta história e de tanta gente, vem com Tique Arce no comando e também não vem numa fase muito boa o Olímpia, né? Se não me engano, 5 jogos sem vencer. Bom, primeiro, o grande punido é o Flamengo. Não contar com o Pedro é uma punição ao Flamengo, é uma opção a menos para o jogo de hoje. Eu acho que a palavra é prejudicado, o Flamengo. É prejudicado e tem que mudar. Se isso é uma prática, práticas também se mudam. Olha, daqui para frente é desse jeito. Em algum momento isso tem que mudar. Mas, professor, não acha que se você muda uma punição, uma suspensão, enfim, uma pena para um que outros já passaram, você também não abre um precedente perigoso? Eles começam a calcular assim, olha, para esse foi de um jeito, para esse foi de um outro jeito, porque foi um outro ato de disciplina. Você voltar... Em linhas gerais, é uma indisciplina. Só se você falasse, ó, daqui para frente vai ser desse jeito. Eu acho que isso já começou errado. Eu acho que punição tem que haver punição. Eu acho que o erro do Flamengo aí é não monitorar o caso antes dele explodir. Porque ali foi uma gota d'água. O Pedro mesmo disse que já vinha sofrendo vinha acontecendo. Então, assim, a direção do clube tem que estar ali trabalhando no dia a dia, percebendo essas tensões e agindo para evitar que o caldo derrame. Derramou o caldo, tem que ter uma punição, porque senão vira a casa da mãe Joana. E aí, a consequência, o clube é prejudicado, mas o Pedro não pode passar em branco pelo que fez. E acho que dentro de campo até, pensando no jogo em si, o Flamengo tem peças. Né? O Pedro vinha sendo reserva, inclusive ele se chateia porque ele nem entra no jogo contra o Atlético. O Flamengo tem peças para usar no ataque. Ele não é dependente do Pedro para ganhar do Olímpia. Mas eu acho que o impacto que isso tem no jogo é mais psicológico. Desvio de foco. É uma semana em que ninguém falou no jogo. O jogo é hoje e a gente está discutindo aqui o caso Pedro. É extremamente importante. Ninguém olhou para o adversário que vem no momento difícil, é verdade, mas que vem dizendo o seguinte, esse é o jogo da vida. Para eles é o jogo da vida. O Arce, desde que assumiu, lá atrás, já tem mais de uma semana, tem uns 10 ou 12 dias, ele falou, vamos jogar à morte. 21. O Aguirre falava também, né, Eugênio? Antes de ser demitido, o Aguirre também falava muito sobre esse jogo. Depois do sorteio, houve, assim, uma preocupação muito grande do Olímpia, que se pudesse escolher, não iria escolher o Flamengo, né? O Aguirre, antes de ser demitido, falava que o Olímpia se preparava para tentar eliminar o bicho-papão. E vem de resultados ruins também, porque não estava focando nos resultados do campeonato local. Estava focando no jogo de hoje, e para eles é o seguinte, levar um resultado que possa ser administrado no jogo da volta. Não fechar o duelo hoje. Ou seja, eles não querem perder de muito. Perder de um gol, para eles não está ruim. E eu acho que o Flamengo não está falando do Olímpia. Talvez internamente, assim, mas o foco no clube durante essa semana foi em contornar a situação do Pedro. O time está feliz, o time está triste, o time está de um lado, o time está do outro, o preparador físico saiu, quem é que vai comandar essa questão? E isso pode abalar um pouco. Ainda assim, o Flamengo é muito mais forte que o Olímpia. Jogando no Maracanã, ele tem tudo para conseguir a vitória. A gente só vai medir o impacto psicológico disso quando o jogo correr. Pode ser que até seja positivo. Que os jogadores queiram ganhar e mostrar, estamos aqui, independente de qualquer problema, somos muito fortes e vamos atropelar o Olímpia. É jogo hoje. Não fosse esse caso do Pedro, era jogo que o Flamengo ganhar 4-5-0. Que isso? 4-5-0? Pela diferença. Olha aqui, ó. Do outro lado, Eugênio. Olímpia, tricampeão da América. Não sei se você está acompanhando. Eugênio, é o Olímpia que vai estar lá. Para completar. Olímpia, aquele da faixa preta, camisa branca. Hoje, dentro da realidade do futebol, essa. Você olha o último duelo Flamengo e Olímpia, que foi em 2021. O Flamengo passou o carro. No agregado 9-2. É isso. Você que é o Capitão América, um profundo estudioso do futebol sul-americano, só para lembrar, para ouvi-lo um pouco mais. O Olímpia na primeira fase, grupo H. Olímpia, Atlético Nacional de Medellín, Patronato e Melgar, é isso? Sim, isso. O Olímpia, 6 jogos, ganhou 4, empatou 2, não perdeu nenhum. Está invicto na Libertadores, com 13 gols marcados em 6 jogos e 4 sofridos. Repita o grupo. Olímpia, Atlético Nacional... Empatou os 2 jogos com o Atlético Nacional. Espera um pouquinho. Calma, ele tá... Espera um pouquinho. Vai, fala aí. Repita o grupo do Flamengo aí pra mim. Ñublense, Alcas e Racing.
Foi segundo o Flamengo nesse grupo. Não conta pra ninguém não, Eugênio. O Flamengo foi segundo desse grupo. Segundo desse grupo aí. O Flamengo passou esse por grupo um momento... é pior ou melhor que o do Olímpia, esse daí? Olha só, o Flamengo foi tão mal na fase de grupos da Libertadores que trocou seu técnico. Hoje é uma outra realidade. E o Olímpia também trocou, né? O Flamengo perdeu pro Alcas lá, mas o Olímpia não trocou o técnico pelo desempenho na Libertadores, e sim no Campeonato Nacional. Sim. E na Copa Paraguai, que eles foram eliminados por um time da segunda divisão. O Olímpia terminou o Campeonato Paraguaio, no Apertura, o campeonato do primeiro semestre, em 6º lugar. Sabe o que é pro Olímpia terminar o Campeonato Paraguaio em 6º lugar? É algo histórico, negativamente falando. Porque o Olímpia, se não é campeão, ele pode, no pior dos casos, ficar em 3º. Tem o Libertad, que é uma Tem força. o Cerro Porteño, o Libertad, às vezes o Guarani dá uma mordida. Sim. Agora, em 6º, é algo... Crise. O momento é muito ruim do Olímpia. E ele se agarra exclusivamente à Libertadores. Uma Libertadores onde ele enfrentou o Patronato, um time da 2ª divisão da Argentina. É um argentino, mas é um time da 2ª divisão da Argentina. Enfrentou o Melgar, um time peruano que fez um brilhareco ano passado, mas quando o técnico foi embora, o Néstor Lourenço foi ser o técnico da seleção colombiana, o time voltou à realidade dele, que é de um time ali competitivo apenas no âmbito nacional no Peru, não para Libertadores. E contra o Atlético Nacional, que também não vive um grande momento, o Olímpia empatou os 2 jogos, não venceu. Então foi o primeiro colocado num grupo em que ele teve muito mais facilidade e ele foi muito mal. Então a realidade hoje do Flamengo, que melhorou desde a chegada do São Paulo, não encontrou ainda o futebol que ele pode jogar. O Flamengo pode jogar melhor do que tem jogado. O potencial que tem para jogar. Pode ser muito mais intenso, mas o Flamengo hoje é muito melhor e se tudo corresse com tranquilidade, hoje era um jogo para golear. Então segura aí. Por favor, amigos, nosso diretor de TV, nossos câmeras, por favor, fechem em Eugênio Leal. Por gentileza, Eugênio Leal, Capitão América, conhece muito. Hoje não temos sai do muro, mas vamos fazer um sai do muro informal aqui, porque Eugênio já deu o palpite dele. Já? Se o Flamengo não for afetado por problemas extracampo, sem preocupação com Pedro, para Eugênio é 4 ou 5-0. É isso. É isso? Em condições normais é goleada. 5-0? Sim. 4-0. 4-0. Na CNTP. 4-0. Eu tenho a leve impressão que Rafael Prats pensa diferente, sempre comedido, não vai na ousadia. Não, o futebol não permite Fechem em Rafael Prats, por favor, porque Rafael Prats vai dar o palpite para Flamengo e Olímpia. Eugênio palpitou 4-0. Se o time não sentir psicologicamente a situação do Pedro fora de campo. Se isso tiver um impacto negativo na relação dos jogadores com a comissão técnica, entre os próprios jogadores, isso pode afetar o Flamengo. Se não, se o time reagir bem a isso, esquecer esse problema, ele ganha e bem, com direito à goleada.